O horizonte de Canaã ardia sob um sol implacável, onde a poeira levantada pelas sandálias de um povo em marcha misturava-se ao eco de promessas divinas. Josué, o líder escolhido, o homem que vira muralhas caírem ao som de trombetas, caminhava à frente do exército de Israel com o peso de uma nação inteira sobre os ombros. A conquista estava em curso e o temor do Senhor precedia cada passo israelita pelas planícies poeirentas daquela terra prometida. No entanto, em meio à euforia da vitória, um erro silencioso, uma falha de julgamento tão sutil quanto uma brisa noturna, estava prestes a alterar o curso da história de Israel para sempre. Eles não sabiam, mas o maior inimigo não era aquele que portava espadas e escudos à vista, mas aquele que se aproximava com pão bolorento e roupas remendadas. A estratégia de uma nação inteira seria posta em xeque, não pela força das armas, mas pela fragilidade do discernimento humano. Como um homem que vira o Jordão se abrir e as águas serem contidas, poderia ser enganado com tanta facilidade? A resposta a essa pergunta é uma lição que ecoa através das eras, um lembrete constante de que, mesmo quando estamos sob a direção do Altíssimo, a nossa própria percepção pode ser o elo mais fraco da nossa caminhada. A história começa com o súbito surgimento de um grupo de homens que pareciam ter atravessado desertos intermináveis. Eles se apresentaram a Josué em Gilgal, carregando consigo os sinais de uma jornada extenuante. Suas vestes estavam puídas, suas sandálias gastas pelo longo caminho, seus odres de vinho outrora novos agora estavam rotos e remendados, e o pão que levavam como provisão estava seco, esfarelando-se em poeira e tomado pelo mofo. Eles alegavam vir de uma terra muito distante, uma terra que Josué e seu povo sequer haviam ouvido falar, movidos pela fama do Deus de Israel e pelas vitórias que ele concedera ao seu povo. O cenário era perfeito, a encenação era impecável e a humildade deles era cativante. Eles não buscavam guerra, buscavam apenas um pacto de paz. Eles usavam as palavras certas, mencionando os feitos de Deus no Egito e contra os reis amorreus, omitindo astutamente as vitórias recentes de Jericó e Ai, para que parecesse que a notícia ainda não havia chegado à sua suposta terra distante. E foi nesse exato momento, sob a sombra das tendas de Israel, que a armadilha foi armada com a precisão de um caçador silencioso. Josué, o grande estratega, o homem de guerra que falava com anjos de exércitos, falhou em um detalhe fundamental que seria o tema de muitos debates futuros. Ele não consultou a boca do Senhor. Ele olhou para o pão bolorento, sentiu o cheiro da poeira da estrada e permitiu que a sua lógica humana, baseada apenas na evidência visual, tomasse a decisão. O erro de Josué não foi um ato de rebeldia consciente, mas uma falha de discernimento provocada pela perigosa autoconfiança que o sucesso às vezes traz. Ele viu o que queria ver, um povo submisso vindo de longe para honrar o seu Deus. Ele presumiu que a evidência física era a prova irrefutável da verdade. Enquanto os gibeonitas, pois esse era o nome do povo que enganara os líderes de Israel, inclinavam-se diante dele com promessas de submissão, Josué selou um pacto. Ele jurou pela vida do Senhor que os pouparia. Naquele instante, o destino de Gibeão foi selado dentro de Israel, não pela vontade de Deus, mas pelo selo de um homem que esqueceu de perguntar ao Criador. 3 dias depois, a verdade começou a emergir das sombras como uma névoa que se dissipa. Israel descobriu que aqueles estranhos, aqueles viajantes exaustos que vinham de terras longínquas, eram na verdade seus vizinhos. Eles viviam ali mesmo, a poucos quilômetros de distância. Eram habitantes de Gibeão,
uma das cidades mais poderosas e estratégicas daquela região. O engano foi revelado quando as espionagens israelitas alcançaram as cidades próximas e encontraram os gibeonitas, não em uma terra distante, mas em seus próprios domínios. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal Sinais e Revelações, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. A decepção foi profunda e os murmúrios percorreram as fileiras de Israel como um incêndio em campo seco. O povo exigia que o acordo fosse quebrado, que Josué reconhecesse sua falha e destruísse aqueles que os haviam ludibriado. Mas aqui reside um dos aspectos mais intrigantes e desafiadores desta passagem bíblica. Josué estava preso. Ele havia jurado em nome do Senhor, e para um homem que levava a sério a autoridade divina, um juramento feito diante de Deus não podia ser descartado, mesmo que tivesse sido obtido por meio de uma mentira. O respeito à integridade da palavra empenhada, mesmo que sob circunstâncias enganosas, tornou-se o novo e doloroso dilema de Israel. A decisão de Josué de manter o pacto com os gibeonitas não foi recebida com aplausos. A ira da congregação era palpável. Imaginem o peso sobre os ombros de Josué, tendo que explicar a um povo inflamado que a justiça seria feita, mas não da forma que eles desejavam. Os gibeonitas foram poupados da espada, mas condenados a um destino de servidão perpétua. Eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação de Israel e para o altar do Senhor. O engano, que visava a liberdade e a sobrevivência, transformou-se em uma vida de submissão. Gibeão, a cidade que se pensava inexpugnável, foi preservada, mas sua autonomia foi extinta. O pão bolorento dos gibeonitas torna-se então uma metáfora poderosa para as aparências que mascaram intenções ocultas em nossas próprias vidas. Quantas vezes não tomamos decisões precipitadas porque confiamos demais em nossas próprias percepções? Quantas vezes permitimos que a pressão do momento ou a urgência de uma conclusão favorável substitua a necessidade vital de buscar a face de Deus em silêncio e oração? Isso não serve para diminuir a estatura de Josué, mas para servir de alerta solene para cada um de nós. A ausência de consulta a Deus no momento da decisão é o convite aberto para a decepção entrar em nossas vidas. Vivemos em uma era de informações desenfreadas, onde o mofo e a poeira das aparências são cuidadosamente manipulados para que acreditemos no que nos é apresentado. O mundo nos oferece soluções que parecem ser a resposta para nossas angústias, mas que muitas vezes escondem agendas que não se alinham com os propósitos do reino. O exemplo de Josué nos ensina que a honra à palavra de Deus exige que sejamos fiéis às nossas promessas, mesmo quando o custo de manter essa fidelidade é doloroso. Mas, acima de tudo, nos ensina a sermos prudentes. Se você sente que este canal tem sido um instrumento de despertar para a sua fé, quero te convidar a fazer parte ativa desta comunidade. Deixe o seu like, se inscreva no canal Sinais e Revelações. Ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado. Não permita que o engano, sutil como a poeira de Gibeão, se instale em sua caminhada. Que o discernimento do alto guie cada passo seu, permitindo que você caminhe com firmeza e propósito, sob a proteção daquele que conhece o fim desde o princípio. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as profundezas da sabedoria que transforma vidas e esclarece os mistérios do reino.